Então, o que acontece? Nós temos o antecedente, que é a queda da Bolsa de Valores de Nova York, ou chamado também de crise de 1929, que abalou o mundo, os países europeus, e também abalou o quê? O Brasil, né? Abalou o Brasil, né? Ou seja, a economia mundial. Foi o fato que abalou o mundo, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Características. Então, veja bem, o autoritarismo. Então ali é tudo o quê? É autoritário, que é poder que tem que ser do jeito que ele realmente decide. Uma pessoa decide. Né? O militarismo, né? A força militar invade países, né? E bate nas pessoas, tudo que são contra o regime, e mesmo que seja do lado do regime, mas se ele considerar que aquela raça é inferior, elas são o quê? Perseguidas, né? São perseguidas. Anticomunismo, né? A partir do momento que eles eram anticomunistas, né? Não havia aquele negócio de falar de igualdade social, essas coisas tudo. Não. E o nacionalismo, aquele que valoriza o seu país, o povo dali, mas não todo o povo, que os judeus também eles nasciam ali, e era por causa que era descendente de judeus, ele a partir do momento que não é bem visto e perseguidos e eram mortos, né? Né? Censura. Não podia falar nada, a TV, as coisas tudo, né? Desculpa até, porque na verdade, nessa época, né, não existia, a TV era mais o que? A propaganda do rádio, então a censura do rádio, essas coisas tudo na escola, tinha que falar o que eles queriam, né, que tinha que exaltar a figura do líder, que era Adolf Hitler, essas coisas tudo, então, e esse que era o que, né, então tudo esse, o culto ao que? O culto ao líder, culto ao quem? Culto ao Adolf Hitler. E o unipartidarismo. O que é unipartidarismo? Existia o que? Um partido único. Nenhum mais. Não tem disputa. Ele sempre está no poder. Ele sempre é o maior, né? E ele é o melhor, né? Então, a partir do momento, não tem esse negócio de disputa. Só existe um partido, né? Então, o culto ao líder, voltando ao culto ao líder, é o que? As pessoas cultuavam na escola, tudo, a imagem, falando de Hitler. Hitler, a partir do momento, que ele queria ser o quê? Que o nazismo fosse a religião também, a religião das pessoas. Né? Então, o domínio na religião, o domínio em todos os aspectos, político, econômico, tudo, né? E o intervencionismo. O que é intervencionismo? O líder, Adolf Hitler, intervinha o quê? Na economia, na política, ele dominava tudo. O unipartidarismo fazia o quê? O partido único, só ele comandava, né? E o totalitarismo, né? Totalitarismo, ou seja, ele falava mesmo que perseguia o quê? Aquela população que são os judeus, né? Aqueles milhões de judeus que morreram, que foram mortos, né? Negros, homossexuais, então até só que era uma grande perseguição, né? Uma grande perseguição. Então esse que a partir do momento ele fala assim, ó, o que acontecia era dessa o quê? Era dessa maneira. Então, o que acontece? Nós sabemos que quando nós falamos, né, de Adolf Hitler, né, nós falamos de Adolf Hitler, nós estamos falando o quê? De uma pessoa que realmente o quê? Veio com a discriminação muito grande, né? Nós não podemos exaltar a discriminação. Nós temos o quê? Nós temos que acabar com a discriminação. A discriminação, nós temos que, a partir do momento, nós temos que falar que todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Então não temos, a partir do momento, né, exaltar líder que realmente é o quê? Que os direitos humanos restringe, diminui, né, o direito humano, né? As pessoas têm que pensar em cada ser humano. Cada ser humano, não adianta uma nação levantar no aspecto econômico se a partir do momento, né, se uma parcela, na maior parte da população está sofrendo, né? Então, agora o fascismo, nós falamos as características do nazismo, o fascismo também tem as características, né? Tem muitas parecidas e outras o quê? Divergentes, né? Origem, né? A partir do momento o quê? Que fala até do Feixe, do Machado, essas coisas tudo. Em 1919, né? Até que funda o Partido Fascista, né? O Partido Fascistas. Então que tem o quê? Ele tem a vitória no Parlamento em 1921. Em 1922 tem a marcha a Roma, né? A marcha de Roma, né? Mussolini, né? Então até o quê? Com Mussolini. Então ele torna-se, né, a partir do momento ele vai se tornando o líder muito forte, ele vai se fortalecendo. Então,
tudo esse processo que vai o que levando ele, né, levantando ele dentro desse partido, né? Então, e o Mussolini também tem o que? Muitas coisas parecidas com o nazismo. Mas pegando, né, o nazismo, o que seria os antecedentes do nazismo? Né? Vamos pegar mais nessa teoria, né, que do nazismo. Né? Primeira coisa, o nazismo, o que é o antecedente dele é o Tratado de Versalhes de 1919. Aí você fala assim, mas o nazismo foi, professor, foi de 33 a 45, você está falando de 1919? Não. Se uma coisa, para ter as consequências, ela tem as causas. Então o Tratado de Versalhes foi a principal causa. E por que isso? Termina a Primeira Guerra Mundial em 1918. E em 1919 é assinado um tratado chamado de Tratado de Versalhes. A Alemanha perde parte do território, ela não pode ter nenhuma indústria bélica. Então até só que o povo ficaram com cabeça baixa, né? Cabeça baixa. Aí vem depois, né, a crise de 1929, a crise dos Estados Unidos, que afeta os países europeus, o Brasil, ou seja, afeta o mundo todo, é o efeito dominó, né? Então vem o que? Então o Partido Nazista ele é criado no mesmo ano do Tratado de Versalhes, em 1919. Então pensa bem, analisa direitinho, por que ele cria e por que ele consegue obter um êxito? Ele obteve êxito em 1919. Em 1919. Por quê? Porque aquela crise as pessoas estavam com a cabeça baixa. Só que quando levanta a cabeça, levanta demais. Né? Levanta demais. Né? Então, a crise de 1919, a criação do Partido Nazista. E o que acontece? Hitler, ele foi o quê? Ele foi preso, né? Então, todo aquele processo, e ele vai articulando tudo. É uma pessoa que vai articulando tudo. Então, até que ele consegue, a partir do momento, chegar ao poder em 1933. Né? Então, o aumento das forças, tudo que... Então, ele é a morte de opositores, né? Fim dos partidos e do sindicato. Ele acaba também com o sindicato e partido. Então, fica um partido único, como nós já falamos. Então todo esse processo, ele já começa o que? Ter aquele grande domínio. E aqui é que vem o que? Né? A perseguição aos judeus. Então coloca a raça ariana como a melhor. E os outros o que? Submissos. Ou eles vão ser escravos, ou a partir do momento eles vão morrer. Eles têm que ter extinto da face da terra. Para você ver, um homem chegar a fazer e criar esse conjunto, né, de ideias. Então... é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. O outro que está ao nosso lado, nós sempre colocarmos o quê? No lugar do outro. Né? O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Né? O que eu não quero para um filho meu, eu não quero para o filho do outro. Né? O que eu não quero para os meus pais, eu não quero para os pais dos outros. Então, veja bem, eu não quero que meu pai seja discriminado e minha mãe discriminada lá fora porque são pessoas de idade. Eu não quero que meu filho lá fora, a partir do momento, seja discriminado, sofra insulto. Eu não quero que meu irmão sofra insulto, minha esposa, minha filha. Então, dessa o quê? Se eu não quero que ela sofra, então a partir do momento o quê? Eu não quero, os outros também não querem que essa família sofra. Então, se nós colocarmos no lugar do outro, eu tenho certeza que a partir do momento a sociedade vai viver uma maravilha. Agora, quando nós falamos de comunismo, essas coisas tudo, a gente tem que lembrar, né? Ali existia um socialismo. Né? Essa palavra comunismo, para mim, o comunismo é de todos iguais. E nenhuma na época foi tudo igual. Né? Nenhuma época, sem líder, sem nada, né? Nenhuma época foi tudo igual. Então, as pessoas tentam até ser equivocadas de falar, né, o socialismo, onde o Estado domina e o povo obedece. Então tem o quê? Duas classes sociais, o Estado lá em cima e o povo. Então não podemos mais questionar que, nossa, o socialismo é o quê? É todos iguais, tudo igual. Então dessa que isso não houve na sociedade, né? Não houve na sociedade. E o nome, a gente pode falar no aspecto político, né? Partido Comunista, as coisas tudo, mas no aspecto econômico nós sabemos, a União dos Repúblicas Soviéticas tinha o quê? Ela mexia com o comércio para fora, o Estado mexia com o comércio, vendia para Cuba, ajudava Cuba, as coisas tudo, mas a partir do momento que ali é socialismo.
Corria moeda do Estado, não é do povo, né, do povo. Então, realmente, é o quê? De tanto que quando acabou o socialismo, todo mundo correu do lado capitalista, preferiu o capitalismo do que o socialismo. A desigualdade social era muito grande, o Estado e o povo, né? Antes o capitalismo do que o socialismo dessa forma, né? Dessa forma. E acho que comunismo, isso é coisa impossível, utopia, né? Eu digo como for, é uma utopia mesmo, né? Então, daqui um pouquinho eu vou gravar mais um pouquinho para vocês, né? E quero que vocês estejam bem. E eu falo para vocês assim, ó, vou ser sincero mesmo. Discriminação tem que acabar. O mundo já não é tão fácil. Nós sabemos, né, do aspecto político, tudo, as coisas, tudo. O mundo não é fácil. O Brasil não tá fácil, não tá fácil o mundo para se viver. Agora, se discriminar o outro ainda, coitado, já tem a vida dele, já sofre. E nós também sofremos discriminação porque nós já temos nossa vida e vamos ser discriminados ainda mais ainda. Né? Então, o que? A discriminação tem que acabar. Só a pessoas ignorantes que discrimina o outro, né?